Olá, dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, mais uma vez aqui para falar do Vitória, trazer à tona aí que domingo tem Bavi, grande final do Campeonato Baiano, todo mundo já sabe, mas a gente precisa subir mais o termômetro um pouquinho, né? Se inscreva no canal, gente, se você não é inscrito ainda, deixe sua curtida aí e comente também como é que tá seu sentimento pro Bavi de domingo. É importante, para mim pelo menos, né? Eu quero saber o termômetro aí do torcedor do Vitória, imagino que a casa vai estar cheia, vai lotar o Barradão para apoiar o rubro-negro. E eu tenho algumas coisas para tratar com vocês sobre esse jogo, sobre o momento do Vitória. A gente vai também pôr um trecho da entrevista coletiva do Thiago Carpini e eu tenho uma opinião sobre esse jogo, volto a repetir, e o momento também que nós estamos vivendo, né? Agora na Série A do Brasileiro, vem aí Copa Sul-Americana. Porém, a gente deixa tudo isso para depois, para falar com relação ao jogo de domingo. Eu estava conversando até com um brother meu o seguinte: as coisas estão um pouco mudadas desde que nós viemos da Série C, né? Antigamente o ingresso era mais barato, antigamente o sócio do Vitória era mais barato, estacionamento era mais barato e vejo que hoje existe essa dificuldade financeira para algumas pessoas ou para muitas pessoas, o que termina, infelizmente, afastando alguns torcedores, né? Entendo o lado do clube, obviamente, não tem como fazer um time forte na Série A sem aumentar né? As coisas que precisam ser aumentadas para gerar receitas, compreendo pra caramba, e também compreendo aqueles que não vivem uma fase financeira que podem ir lá ao Barradão, pagar R$ 30 no estacionamento, que não podem, infelizmente, pagar 120, né, R$ 100 no ingresso, não tem condição de pagar o sócio torcedor. Isso aí eu compreendo totalmente. O que eu quero falar aqui é para aquele que tem a condição, é para aquele que vai ao jogo de domingo. Domingo é um jogo que, pô, se você não gosta desse jogo, realmente você precisa rever seu conceito de futebol, né? Porque é um clássico Bavi, nós estamos infelizmente atrás do resultado. Ano passado também estávamos durante o jogo, na primeira partida, obviamente, né? Foi no jogo de ida e o Vitória conseguiu virar esse jogo. Eu já vi a torcida do Vitória virar vários jogos, cara. Já vi a torcida do Vitória virar a Vitória e Paysandu, eu cito isso direto aqui, Vitória jogando nada, com um a mais, e aí o Rodrigão faz aquele gol. O próprio Bavi do ano passado, de 3-2, quem virou foi o torcedor do Vitória, cara. Porque quanto mais ele sobe o tom, quanto mais ele mostra que está apoiando ali, independentemente de qualquer coisa, mais o cara lá dentro ele vai querer mostrar. Não tem pra onde correr, cara. Não tem pra onde correr. O sonho de qualquer jogador de futebol, infelizmente hoje o sonho é ter um carrão, né, uma casa enorme, é o glamour. E aí compete com isso. Mas também ou era, né, quando eu era menor, ter uma casa cheia e ter seu nome gritado, pô. Você tá do outro lado aí que quis jogar futebol. Fala a verdade. É óbvio que você queria, né, ter uma condição financeira bacana. Mas diga pra mim, você não queria ter o estádio gritando seu nome não, pô? Apoiando, você jogando por um time, o time, a torcida casa cheia gritando seu nome? Pô, pelo menos era meu sonho, né? Lá, quando eu era guri, ficava jogando bola em casa sozinho, chutando a bola pra fazer um golzinho em casa, chutando a bola de meião. E aí imaginava a torcida gritando meu nome, aquela coisa maravilhosa, pô. E eles vão ter essa oportunidade no domingo. É uma oportunidade de luxo, de ouro. Porque mesmo diante de muitas insatisfações da torcida, e tem muitos insatisfeitos de maneira justa, e eu, não posso ser aqui hipócrita, né? A gente não tem praticado um futebol que venha a agradar aos olhos. A gente ficou aí 22 jogos sem perder, etc. Mas muitas eram as reclamações quanto à performance. Infelizmente nós não temos beiradas que agradem nossos olhos, centroavantes que agradem nossos olhos, né? Os nossos ouvidos também. Só que, velho, é o que eu falei ontem, no jogo contra o Sport, quando o Lucas Braga foi entrar. Poxa, a gente não tá satisfeito com o Lucas Braga, não. Mas eu falei assim, pô, cabeça Brock, velho, jogue bem. Se esforce, se redima, bote pra alinhar, porque você tá vestindo essa camisa, eu vou torcer por você sempre. Independentemente, poxa, a gente vê aí o Janderson, né? Entre trancos e barrancos, a gente critica o Janderson que não tem o refino técnico, que erra uma coisa, que erra outra, etc. Mas o cara vai lá e broca um gol direto. O Galeno até brincou, rapaz. Rapaz, a gente critica o Janderson, mas vira e mexe ele broca o gol, e é verdade. Enfim, o que eu quero trazer à tona aqui é o seguinte, não perca, eu li a publicação do Gabriel dos Imbatíveis, cara, e eu comungo muito do que ele falou ali.
E por ele ser linha de frente também, né? Termina aqui, nesse caso, eu também sou. Muitos torcedores me cobrando. Cara, você tem que chamar a torcida pra Barradão, você tem que fazer a pressão. Eu falei, mano, deixa eu te falar o seguinte. Eu entendo minha responsabilidade porque eu tenho um alcance muito grande de torcedores. Mas vou, obviamente, tentar resgatar o torcedor, o espírito da geração colossal. Aqui nesse vídeo, né? Que espírito é esse? Geração colossal, apoio incondicional ao Esporte Clube Vitória. Não é o jogador, não é o diretor, ao dirigente, ao presidente, ao treinador, não é. É um apoio às cores, é um apoio ao escudo, é um apoio à instituição, pô. Por quê? Ano passado nós tínhamos Matheus Gonçalves, Dudu, Rodrigo Andrade, todo mundo foi embora, pô. Wagner Leonardo, todo mundo foi embora, não estão mais aqui. Passaram, fizeram a história deles e foram embora. Esses que estão aí agora podem escrever a história deles também, e tomara que escrevam, né, de uma reviravolta que seria magnífica. Não vai ser fácil não, viu, velho? Não vai ser mole não. Mas é possível, cara. E o trecho da coletiva do Carpinho, as pessoas às vezes levam pra lá da polêmica, né? Pra quem falou isso? Pô, ele falou a verdade, cara. A gente pode até reclamar do Carpini às vezes, né? De algumas coisas que ele fala, de o tom que ele traz, etc e tal. Mas, velho, a coletiva dele, bicho, ele falou que queria o Bahia no Barradão. Quem é que não quer, velho? O Bahia não quer o Vitória jogar contra o Vitória no Barradão também, não? Também quer, pô. Que queria o Bahia no Barradão, vou botar esse trecho aqui, porque às vezes você pega pelo site ou o trecho, né, ali do Instagram e não vê o contexto, né? E não vê o contexto. Eu entendi muito o que ele quis dizer e eu concordo com ele, velho. Tá em aberto o jogo porque o Bahia não matou lá. O Bahia não matou o jogo no pênalti que teve e algumas oportunidades também. Teve uma bola já no finalzinho do jogo, que quase que o Vitória tomou o terceiro gol também, que não ia ter como virar, mano. Aí só mesmo uma parada muito louca de o torcedor do Vitória lotar e fazer uma pressão pra conseguir dar 3, 4, sabe, velho? Eu preciso ser com vocês aqui honesto, no sentido de que se o espírito de geração colossal não for resgatado, o Vitória não vai ganhar o jogo. Sequer ganhará o jogo. Então, se houver a ansiedade de repente, Deus livre e guarde, um início de jogo que a gente não consegue se encontrar, ou de repente não vai como o Carpini quer ali nos primeiros 10 minutos, e aí começa a vaiar fulano que não gosta, né? Aí começa a pirar com ciclano quando o cara erra a bola, etc e tal, pega a ansiedade externa, joga para o de campo, irmão, já foi. O apoio incondicional desde 2022 é entendendo as limitações dos jogadores, né? E infelizmente a gente já pegou um bocado de jogador limitado aí nesse período. Aliás, há alguns anos a gente tem enfrentado essa crise técnica, né? De não ter aquele jogador que você fala assim, esse cara é nosso, ele é nosso. Um elenco, né? O último elenco bom que nós tivemos foi em 2013. Você vai lembrar 2015 também, mas tinha lá Rainer, Jorge Wagner, né? Era um elenco que era da segunda divisão, o próprio Elton centroavante, enfim. Tinha um elenco bacana, beleza, mas não era aquela coisa que foi 2013. O último grande elenco que tivemos foi 2013. O último grande craque que tivemos foi o Marinho, por exemplo. A gente tem hoje aí o Mateuzinho, né? Que eu tenho uma expectativa muito grande sobre ele. Poderia até ser injusto de falar que ele foi que o Marinho foi o último grande craque, tendo o Mateuzinho com a gente. O Mateuzinho também tá nessa conta aí. E tendo ele domingo, meu amigo, as coisas mudam um pouquinho positivamente pra nós, pô. O Mateuzinho é o cara do improviso, é o cara do imprevisível. A gente não tem, nosso time é muito previsível, velho. Nosso time é muito previsível, pô. A gente não tem um cara com o Mateuzinho pra, na imprevisibilidade, fazer uma situação ali que os caras, poxa, do nada não esperava aquilo. A gente sabe, é uma coisa muito previsível, muito pragmático, um time que realmente vai ter que ser na força do... Não tem jeito, vai ter que ser na sua força, vai ter que ser na sua vontade. Então você que vai ao Barradão, eu não gosto de ficar falando muito e remoendo muito o tempo todo isso pra não se tornar cansativo, né? E tá ficando. Só que é Bavi, meu velho. Domingo é Bahia e Vitória. O Vitória tá 2-0 no placar, tá atrás. Tá atrás do placar, tá menos 2. A gente não tem, infelizmente, um time, um 11 inicial que diga assim, ó, não precisa de nada não, pô, esse elenco aí vai conseguir reverter. Não tem, irmão. Ou vai na parte psicológica do apoio do Vitória, de espírito de guerreiro mesmo, ou não vai, brother. Não vai. Isso não é opinião, não, isso é um fato, pô.
Não vai. Vitória, mais uma vez, precisa de você. A não ser que você queira, né? Você não queira. Porque assim, ó. O fato de estar cheio e o torcedor do Vitória apoiar incondicionalmente e ir pra lá com o espírito de guerreiro não é uma certeza de vitória, de reverter o placar. Mas é um caminho que torna menos complicada a reversão desse placar, né? No caso, o Vitória conseguir dar 2-0, dar 3-1, né? De repente, 2 gols de diferença, 3 gols de diferença, não é impossível. Difícil pra caramba, né? Mas não é possível pelo que eu acredito da torcida. Da torcida, né? É uma coisa que eu me apego muito nesses últimos anos, a forma que o torcedor do Vitória tem lidado do apoio ao time. E mais uma vez precisa de você. Tá cansado, velho? Pô, de novo, Anderson. Velho. Antes de começar o vídeo eu me perguntei isso. Rapaz, de novo, Anderson? Anderson. É Bavi, Anderson. É final, cabeça. Chegou. Ficamos 5 temporadas sem sequer passar para a segunda fase. Chegamos de novo na final. Vamos pegar de novo o Bahia. Fomos campeões ano passado lá dentro, da Fonte Nova, sem nosso torcedor. Esse ano seria histórico, épico, antológico se o Vitória fosse campeão baiano. E muito lindo, cara. Muito prazeroso. Óbvio para nós que torcemos pro Vitória. Então bora com esse espírito de guerreiro. Vamos com a geração colossal apoiar incondicionalmente, mas assim, perder a voz, velho, desde o início, daquele jeitão, brother. Porque se nós conquistarmos um bom resultado e o título, volto a dizer, imagine o sentimento da vitória. Não imagine da derrota não, porque a gente já vem de uma batida aí de muita insatisfação, né? Imagine o sentimento da vitória, de conquistar esse difícil resultado. O pós. A noite de domingo, a segunda-feira em seu trabalho, na sua casa, nos seus grupos, em sua família, na rua, né? No transporte coletivo, no Buzives. Vai mudar tudo, mano. Então, passa muito por você que vai ao estádio, que tem a condição. Se você não tem a condição financeira, eu volto a dizer o que eu falei no início, eu super compreendo os dois lados e principalmente o lado do torcedor. Eu tenho que me apegar principalmente ao lado do torcedor, né? No sentido de que o cara tá sem a verba lá, vai o quê? Vai pedir... Não, irmão. Não tem a condição, infelizmente. Tá acentuado o valor porque precisa, né? E aí é complicado, né? Você fazer um esforço que não pode. Mas eu, particularmente aqui, eu não tô mais naquela, né, naquela pressão sabe, aquela coisa assim, porque essa semana, depois do último Bavi de domingo, precisei dar uma acalmada, mas eu tava muito pra frente. Aí eu tô trabalhando esse lado meu, né, o lado do domínio próprio. Trabalhando, vai, às vezes dá aquele rompante, segura, peraí, rapaz, não é assim. Então, tô nessa pegada aqui, mas não acho que eu tô desanimado não. Aqui dentro tá fervendo, companheiro. Tá fervendo, companheiro, para que domingo nós possamos vencer esse jogo. Que eu volto a dizer. Não é fácil. Mas não é impossível. Eu acredito muito na força da torcida. Eu vou pôr o trecho aqui do técnico Thiago Carpini e a gente finaliza o nosso vídeo. Mas veja se eu tô errado em concordar com ele, né? Tudo bem, se você não quer o Bahia no Barradão, como ele cita, né? Eu quero. Ele fala sobre Mateuzinho e também com relação ao jogo do Bahia. Bora ouvir. Espera aí que eu não botei o áudio. Me perdoe. Agora vai sair sim o áudio do técnico Thiago Carpini. Eu estaria mais respondendo um discurso de derrota, mas a gente sabia do risco, mas mais do que isso é confiar no elenco que eu tenho, na capacidade desses atletas, e sem dúvida, todos eles podem, menos o PP, e aí a expectativa que nós temos ainda do Matheus, né, que vem evoluindo bem, e esse sim é um cara que pode dar uma situação diferente para nós em relação a jogo. E assim, agora a gente foi difícil virar a página da decisão e focar no esporte. Não vou mentir para vocês, não. A gente quer muito esse jogo de domingo aqui, bastante. A gente quer muito o Bahia aqui. Estamos esperando eles aqui. Vai ser um jogo que está em aberto.
né? Eu acredito muito nisso. O primeiro jogo da decisão, ano passado, começou perdendo por 2-0 e no próprio jogo reverteu. Futebol te dá mostras disso o tempo todo. Nós mesmos passamos por isso ano passado na nossa caminhada de recuperação da Série A. A gente sabe que enfrenta uma das equipes de maior investimento, de muita qualidade individual, de um bom treinador, muito bem organizada, difícil de ser batida, mas o clássico, muita coisa fica igual. Então eu acredito que vai ser um jogo muito bom, e eu tenho certeza que a disputa está em aberta. Talvez, é difícil falar essas coisas que pode gerar polêmica, mas não é polêmica não, mas talvez o erro do Bahia foi não ter matado o terceiro gol, quando eles perderam o pênalti, porque agora o jogo aqui vai ser bom. Tomara que seja bom pra gente, viu, Carpini? Mas tem tudo pra ser mesmo. E é legal você ouvir da parte do Carpini essa frase, por quê? Porque mostra que internamente eles estão afim também. Os caras, eu falei na transmissão de ontem, eu não tô pensando no esporte, cara. Eu não consigo pensar no esporte. Quem assistiu viu. Na transmissão de ontem, tô falando ontem, transmissão de quarta-feira. Eu não estou pensando no esporte, tô pensando no jogo de domingo, no Bahia, no Bavi. E aí é bom ouvir do Carpini isso, pô. Muito bom ouvir isso, porque internamente também está dessa forma. Que massa. E que a gente consiga, com muita humildade, pezinho no chão, e muita garra, o resultado positivo e a gente consiga reverter esse placar. No oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. Se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça suas apostas. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos, tá? Comente aí, deixe nos comentários o que, é que você achou do comentário do técnico Thiago Carpini. Deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal do Dinâmico também, valeu? Esse foi o vídeo, gente. Abraço e até a próxima, se Deus quiser. E que vença o Vitória.